E eu quero começar um tema hoje que desejo terminar no domingo que vem, ou farei isso no seguinte. Eu quero falar hoje sobre sofrimento. Mas eu não quero falar sobre sofrimento necessariamente naquela perspectiva de alguém que teve uma perda muito dura, ou sofrimento na perspectiva de uma coisa muito grave. Quero olhar um pouquinho esse assunto com vocês e entender o que o Evangelho nos assegura, o que a gente reivindica do Evangelho e como é que a gente lida com o sofrimento que está ao nosso redor o tempo todo. É nessa direção que eu gostaria de conversar com vocês hoje e olharmos para a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos, veja que essa palavra está no plural, porque há diversos tipos de sofrimento, do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Note que o pressuposto de Paulo não é que não haverá sofrimento, mas de que não há comparação entre o sofrimento ou sofrimentos e a glória que vai ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade. Não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção. É difícil a gente não pensar no Brasil quando lê esse trecho aqui. Na esperança de que a criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, veja de novo aqui uma afirmação que inclui toda a criação. A um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Então a ideia de cristão que não sofre, que não tem sofrimentos, própria da teologia da prosperidade, Paulo aqui já contesta ela. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Mas pastor, Jesus já não fez tudo o que tinha que fazer por mim, já não tomou sobre si minhas dores para que eu não as tenha mais? O texto aqui de Paulo diz que a gente está aguardando a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Então veja o que Paulo está dizendo. O nosso entorno é de dor e sofrimento. A criação geme, a gente geme. E a esperança é exatamente porque vocês não estão vendo, materialmente falando, o mundo ideal. Vocês veem sofrimento. E é por isso que tem que ter esperança. Porque é olhar para além desse mundo, para alguém que criou e cuida desse mundo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Talvez o Brasil queria resolver o tema do Brasil enquanto país nas últimas eleições. Deus disse que não. Ou Deus disse que é um pouco mais complexo do que isso. E é nesse sentido que a gente vai caminhar hoje.
Queridos, o sofrimento está por todos os lados. Quando um número muito grande de mortes acontece, como por exemplo aquele tsunami no Oceano Índico em 2004, ou aquele terremoto no Haiti em 2010, lembram? Só esses dois eventos somaram mais de 300 mil mortes. As manchetes se espalham pelo mundo e todos ficam chocados. No entanto, atenção, as estatísticas nessas horas podem nos enganar, porque essas calamidades que concentram mais mortes não mudam as proporções rotineiras, diárias do sofrimento. A gente se engana. Dezenas de milhares de pessoas morrem todos os dias em tragédias inesperadas, ou no mínimo porque não estavam preparadas. Centenas de milhares de pessoas são esmagadas pela tristeza, pela angústia. Quando ouvimos sobre uma tragédia, a gente tem um profundo mecanismo psicológico de proteção que entra em ação. Dizemos a nós mesmos que essas tragédias acontecem com outros, com gente que não estava prevenida, com gente talvez com menos recurso intelectual, social. Ou nos convencemos de que se a gente elege os políticos certos e arruma o sistema social, a dor vai acabar, o sofrimento vai embora. Contudo, o escritor Ernest Becker acredita que esse raciocínio, na verdade, não leva a vida a sério. Ou não admite o contexto de verdade em que se vive. A gente faz uma negação. E qual é esse contexto? O pânico está em todo lugar. Num artigo publicado no jornal The New York Times em 2002, a escritora escreveu o seguinte: buscamos sempre uma explicação para um assassinato, com o objetivo de mantê-lo distante da gente. Não me encaixo nessa descrição, a gente pensa depois de ler o evento. Não moro nessa cidade e eu jamais frequentaria um lugar desses, nem conheceria uma pessoa dessas, esse criminoso. Mas o que acontece quando não há uma descrição, um lugar, um perfil de pessoas envolvidas? Onde buscamos a paz de espírito para nos protegermos de uma morte iminente? A verdade é que adiar a própria morte é um dos passatempos nacionais favoritos. Seja com exercícios físicos, seja com checagem de colesterol, seja com mamografia todo ano, vivemos nos protegendo da mortalidade. O importante, e é por isso que eu estou provocando esse tema hoje, é não evitar o sofrimento, porque vou mostrar alguns exemplos de que isso não é possível, mas como atravessar esse sofrimento. Como viver bem em meio a ele. E como ainda mais viver em alegria em meio ao sofrimento. Lembra de Paulo? Preso na carta aos Filipenses, recomendando para quem está fora: alegrem-se sempre no Senhor. Mas não é só uma alegria, é uma alegria que tem fonte, que tem alvo no Senhor. Ou seja, a perda de pessoas amadas, doenças debilitantes ou fatais, traição, reviravoltas financeiras, por que não dizer fracassos morais, todas essas coisas um dia atingirão a cada um de nós que temos um curso médio de vida. Ninguém está imune, assim não importam nossas preocupações,
o quanto nos esforçamos para ter uma vida boa e nem o quanto nos empenhamos para ser saudáveis. Aquela fixação de que se eu fizer tudo o que o médico diz e o fisioterapeuta, o personal, eu vou ficar bem. Não importa o esforço para ficar rico e até para viver bem com os familiares e amigos ou ser bem-sucedido na profissão. Escute, não há dinheiro, nem poder, nem planejamento capazes de impedir que o luto chegue, que uma doença te alcance ou outros problemas normais do dia a dia. Muitas pessoas resistem e rejeitam a Deus exatamente por esse motivo. Preste atenção. Como um Deus bom, justo e amoroso pode permitir tanta infelicidade no mundo? Se essa fosse uma pergunta somente de não cristãos ou ateus, como provocação, ainda seria mais fácil de administrar esse assunto. Mas essa é uma pergunta de cristãos, que não conseguem fazer coexistir a ideia de um Deus amoroso, justo e bom com permitir o sofrimento. Porém, ao mesmo tempo, é verdade que muitas pessoas encontram Deus exatamente no sofrimento. Quando elas percebem que não estão no controle das suas vidas, nem nunca estiveram, e só lhes resta a fé para confiar em Deus. Nas Escrituras, meus irmãos, há 3 temas marcantes que nos ajudam na questão da dor e do sofrimento na vida. Além de aprofundar o nosso entendimento nesses temas, cada um deles influencia a nossa atitude na vida. Isso aqui não é um assunto teórico. A partir do que eu entendo sobre sofrimento, eu vou ter medo, eu vou ser impetuoso, presunçoso, eu vou ter comportamentos específicos. O primeiro conjunto de ensinamentos cristãos que moldam o coração a respeito do sofrimento são as doutrinas bíblicas da criação e da queda. Vemos em Gênesis 1 e 2, meus irmãos, que Deus colocou a humanidade no mundo, no início, sem morte e sem sofrimento. O mal que testemunhamos hoje não fazia parte do plano original, do propósito de Deus. Não era a intenção dele para a vida humana, ou seja, em última análise, mesmo uma morte tranquila aos 95 anos de idade. As pessoas que veem a morte como algo errado, estranho, ofensivo, venha ela como vier, na verdade estão certas. Nos acostumar com a morte não é o que eu proponho aqui. O clamor do famoso poema de Dylan Thomas, enfurecei-vos perante o morrer, é nosso instinto, gritando que não fomos criados para sermos mortais. Não fomos criados para perder o amor. Não fomos criados para perder para as trevas, para a escuridão. Tudo isso gera em nós um certo desconforto, mal-estar. Na intenção de ajudar aqueles que enfrentam a morte e o sofrimento, geralmente as pessoas dizem que a morte é parte natural da vida. Mas essa perspectiva exige que se reprima uma intuição humana profunda. A morte é estranha. Não fomos criados para simplesmente virar pó. Qual o sentido de Deus ter feito do nada um ser complexo como nós somos, imagem e semelhança dele, para simplesmente ele esvair-se em pó? O amor foi criado para ser eterno e não para se acabar numa sepultura.
O capítulo 3 de Gênesis confirma essa nossa intuição de que não fomos feitos para morrer. Com muitos detalhes, ele mostra a origem da escuridão no mundo, que é resultado da nossa recusa em permitir que Deus seja o nosso Senhor e Rei. Quando nos afastamos de Deus e cortamos o relacionamento com Ele, todos os demais relacionamentos se acabaram. É por isso que a nossa vida começa em Deus e termina em Deus. A gente tenta resolver as coisas da família, do emprego, da vizinhança, da igreja, antes de resolver a origem de tudo isso. Quando rejeitamos a autoridade de Deus, todas as coisas relacionadas ao mundo, coração, emoções, os nossos corpos, nossa relação com outras pessoas e com a natureza, tudo isso deixa de funcionar como deveria. A queda da humanidade significa que o plano original do mundo foi deturpado. Essa é uma confissão extremamente importante. Que quem não é cristão não tem. E fica difícil então para essa pessoa fazer o caminho de encontrar sentido no sofrimento. No jardim do Éden, homens e mulheres foram chamados a trabalhar, a cuidar da terra e a cultivá-la. Quando Adão e Eva pecaram, parte da maldição foi que espinhos e ervas daninhas fariam parte do nosso dia a dia. Não vai ser mais só plantar e colher. Virá o que você não plantou, inclusive para estragar o que você semeou. Está lá em Gênesis 3, desde o início, as complicações do pecado. Isso mostra que o ideal perfeito de vida que Deus criou não foi totalmente erradicado, por outro lado. Porque sim, ainda continuamos a plantar e a colher, mas está longe da criação original. O ideal era que o trabalho sério resultasse sempre em prosperidade, que se fizéssemos o nosso papel, cuidássemos de nossos afazeres, a consequência, o resultado seria colheita. Porém, muitas vezes hoje, nos matamos trabalhando. E uma injustiça ou tragédia desaba sobre nós e acaba com tudo. Uma traição de um colega de trabalho, um abuso de um chefe, interesses corruptos paralelos. A doutrina da queda, portanto, nos concede um entendimento carregado de sofrimento. E a igreja não pode tirar os seus pés dessa doutrina para entender por que tanta dor existe no mundo. Por um lado, esse ensino rejeita a ideia de que as pessoas que sofrem mais são sempre piores do que as que sofrem menos. Esse é um ponto que ainda não é claro para muitos de nós. E eu repito aqui. A doutrina da criação e da queda nos ensinam que as pessoas que sofrem mais não são necessariamente piores do que as pessoas que sofrem menos. Essa era a premissa da justiça farisaica dos amigos de Jó, que sentados ao lado dele diziam, e aqui é paráfrase, aspas, isso está acontecendo com você e não conosco, porque a nossa vida é correta, mas a sua não é. No final do livro, porém, Deus se enfurece com esses amigos, que eu chamaria de consoladores lastimáveis. O mundo está caído e destruído demais para ser dividido entre pessoas boas que vivem bem e pessoas ruins que vivem mal. Eu queria que você guardasse essa frase hoje à noite, para a gente não ter uma ideia pequena de causa e consequência. O mundo está caído e destruído demais em termos de corrupção, pecaminosidade e como o mundo todo foi afetado por causa do pecado, para que ele seja dividido entre pessoas boas que vivem bem e, de um outro lado, as pessoas ruins que vivem mal. A experiência nos mostra que não é assim. A espécie humana inteira herdou a ruína do mundo. Jesus afirmou: o sol brilha e a chuva cai sobre justos e injustos.
o indivíduo que sofre não está necessariamente recebendo o devido pagamento pelas coisas erradas que fez. Repito a frase. O indivíduo que sofre não está necessariamente, obrigatoriamente, recebendo a paga pela atitude errada que teve, pelas coisas erradas que fez. Por outro lado, embora não devamos nunca dizer que o sofrimento individual é causado por um pecado em particular, porque a gente afirma com muita facilidade isso, né? Está sofrendo nessa área? Não vigiou nessa área, não cuidou aquela outra. Às vezes sim, mas vincular obrigatoriamente é que é presunção. Ou seja, embora não devamos nunca dizer que o sofrimento individual é causado por um pecado específico, podemos afirmar que, em geral, sofrimento e morte são consequências naturais do pecado e o justo juízo de Deus. Assim, levando em conta nossos antecedentes, não podemos protestar dizendo que a humanidade merece uma vida melhor do que aquela que ela tem agora. Olhando para a situação no mundo e da igreja, do país, de cada um de nós, olhando para dentro de si, será que a gente pode esperar alguma coisa melhor? Meus irmãos, para muitas pessoas, geralmente está subentendido que a tarefa de Deus é criar um mundo que nos beneficie. Eu quero provocar aqui a sua fé, a sua convicção hoje. Alguns não dizem isso, mas está pressuposto. Eu sou crente, eu vou à igreja, a vida tem que dar certo. O que é dar certo? Está subentendido para muitos de nós que a tarefa de Deus é criar um mundo que nos beneficie. O deísmo do século XVIII promovia essa ideia, embora ele entrasse em conflito com Gênesis, por causa do pecado. Mesmo assim, a ideia seduz o coração da maioria de nós, como afirma o sociólogo Christian Smith. Ele fez uma pesquisa e concluiu que a maioria dos jovens americanos é formada de deístas práticos. Não afirmam que são deístas, mas eles, na verdade, vivem como deístas, porque eles têm a expectativa de que o mundo está tão organizado que é natural que o mundo retorne coisas boas para nós. De acordo com esse autor, para esses jovens, Deus é um ser que tem a obrigação de satisfazer as nossas necessidades. O pressuposto cultural implícito, eu diria enraizado no coração, é que a obrigação de Deus é dar uma vida confortável a todos, exceto as pessoas muito más. Essas aí encontram-se onde estão porque merecem. No entanto, essa premissa acaba levando sempre a uma desilusão. A presunção desse direito espiritual condena os que a sustentam a se sentirem perplexos quando, inevitavelmente, fazendo tudo certo, as coisas não dão certo. Não dão o retorno que a gente imaginava. Pense. Quando analisamos a premissa de que Deus deve nos dar uma vida boa, é evidente que ela não procede. Se existe mesmo um Deus glorioso, infinitamente glorioso, por que o universo giraria ao nosso redor e não ao redor dele? Se compararmos os padrões que Deus estabeleceu na Bíblia para o nosso viver diário, os 10 mandamentos, o sermão do monte, a regra de ouro, aquilo que você deseja que os outros façam a você, você deve fazer a eles. E ao mesmo tempo, quando a gente olha para a realidade humana e da igreja também,
a gente tem um outro enigma na cabeça. Por que, ruins e maus como a gente é, Deus ainda nos permite tanta felicidade? Chegaram para Jesus dizendo: bom mestre. Jesus disse: bom só existe um. Paulo escreveu aos Romanos capítulo 3, todos pecaram, não há um justo sequer. E ele citava os exemplos de pecado da vida humana. O enigma é, não porque Deus não dá felicidade a todos, o enigma é, considerando o nosso pecado, como Deus permite tanta felicidade. Meus irmãos, a não ser que queiramos negar essa realidade, o fato do que o pecado causa na vida de não cristãos ou cristãos, nós precisamos enfrentar esse dilema. A doutrina da criação e queda acaba com a autopiedade, que aflige os que abraçam essa visão deísta. Ela fortalece então a alma e nos prepara para não nos surpreendermos quando as dificuldades da vida aparecerem. Por que a autopiedade? Porque a ideia de que eu sou uma pessoa boa, ou fazendo o que é certo, eu vou ter retorno correspondente, no dia a dia isso é desfeito. Mas há uma segunda doutrina cristã que lida com o tema do sofrimento, importantíssima nesse assunto. E ela se refere ao julgamento final e à restauração do mundo. Muitas pessoas protestam dizendo que não podem acreditar num Deus que julga e castiga pessoas. Mas, meus irmãos, se o dia do julgamento final é pura invenção, como alguns querem fazer crer, como fica a montanha de injustiças acontecidas no mundo e que continuam a acontecer e que se perpetuam? A perversão do direito. O próprio profeta demandava isso de Deus. O povo é consolado com falsa paz, com falsa paz. Os profetas, no interesse de ficarem bem com o povo, quando diziam que tudo estava bem, cediam a essa pressão e tudo estava mal. E junto disso vinha, assim diz o Senhor, mentiras, enganos, injustiças. Os mesmos profetas acusavam pastores que se serviam das ovelhas e que não as serviam. Esse é um paradigma ainda complicado no nosso país. A própria palavra servidor público carrega essa ideia de alguém que serve a nação. Hoje não, hoje há servidores públicos empoderados, donos do país. E eu faço isso com autocrítica, eu sou um servidor público. Mas hoje é como se o dinheiro fosse do Estado e o dinheiro, na verdade, vem, sabemos muito bem de onde. O Estado é um gestor, servidor público. E a mesma coisa pastor. Eu disse esses dias para um irmão, o pastor é exatamente quando tudo está ruim, quando tudo não está legal, quando ele entra em ação, não é para contar as coisas boas, é para ajudar. Será que isso está pressuposto hoje no ministério pastoral, ou a gente tem hoje muitos pastores para os momentos alegres? O pastor foi chamado para aquele momento mais escuro, sombrio, para servir. Se não existe nenhum dia de julgamento, só nos restam duas coisas a fazer, meus irmãos: perder toda e qualquer esperança de justiça futura,
ou buscar vingança. Assim, ou a tirania e a opressão predominantes através dos séculos nunca serão reparadas, e a gente vai olhar para trás e vai só chorar, e no final das contas não fará diferença alguma viver de forma justa, ou então não existe um dia de julgamento e teremos que pegar nossas armas e sair caçando malfeitores. Precisaremos, nesse caso, fazer justiça com as próprias mãos. Se não houver um juiz, teremos de ser juízes. Lembra lá do livro de Juízes? Cada um fazia o que queria. Meus irmãos, a doutrina bíblica do dia do julgamento final, longe de ser um conceito sombrio, nos ajuda a viver com esperança e sim, com graça. Porque é possível falar em arrependimento, é possível falar em perdão, é possível advertir as pessoas. Há sentido em pregar o Evangelho. Se aceitamos essa doutrina, temos a esperança e o incentivo para lutar a favor da justiça, porque mesmo tendo poucos resultados, e esta é a verdade, sim, sabemos que a justiça um dia será estabelecida de forma completa e de forma perfeita. O nosso erro é imaginar para esse tempo uma justiça perfeita. É nossa ingenuidade. Mas isso não nos deve levar a uma passividade, mas sim a um engajamento, de modo a fazermos aquilo que é possível fazer neste tempo. Todos os erros serão reparados, mas isso também nos leva a ser generosos, a perdoar e a abrir mão da vingança e da violência. Por quê? Se não acreditamos em julgamento final, ao sermos ultrajados, vamos sentir uma compulsão de pegar uma arma e agir contra o malfeitor. Se sabemos que ninguém ficará impune e que todos os erros serão reparados um dia, teremos paz. A doutrina do julgamento final nos alerta de que não temos conhecimento para saber exatamente o que as pessoas merecem. Não somos Deus. Não temos direito de aplicar um castigo sabendo que nós mesmos somos pecadores. Veja o texto de Romanos capítulo 2, a partir do versículo 1, que nos ajuda um pouquinho nesse assunto. Romanos capítulo 2, versículo 1. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, todos. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo. Porque pratica as mesmas coisas que condena. Adiante. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. O mesmo livro, capítulo 12, versículo 17, nos ajuda um pouco também nesse assunto. Veja. Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. É evidente que Paulo sabe que nem tudo vai ser resolvido. Então ele diz, se possível, o que for possível ser feito, façam. Adiante. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, uma remessa aqui ao julgamento, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário.
Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. É um texto provocativo para nós cristãos, nesse tempo político. Muito provocativo, independentemente da sua orientação política. Vim alertando essa comunidade sobre sempre o cuidado necessário em sermos igreja, entendermos o nosso papel nesse mundo. E mesmo assim, nós tropeçamos. Se tiver sede dele de beber, é porque fazendo isto você amontoará brasas vivas. A escolha que muitos fizeram foi outra, foi pegar as brasas vivas mesmo e jogar. Eu não estou dizendo que não há mecanismos próprios, específicos, regulamentados, legais, para a gente agir quando acha que alguma coisa não está correta. Paulo, cidadão romano, foi preso e disse ao carcereiro: sou cidadão romano. Quando se deram conta, puseram Paulo em liberdade. Mas quem somos nós? Essa é a pergunta. Qual o nosso papel? Fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Último. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Queridos, esse é o nosso lugar. É para nós essa mensagem. É evidente que ela trará consigo o sofrimento. É evidente que vai doer, que vai ter perda. Aliás, não é o que Paulo diz lá quando dois irmãos brigam entre si sobre uma questão? Ele diz: um de vocês que sofra o dano, administre a perda, mas não vão ao tribunal humano lá passar vergonha. Não tem nenhum sábio entre vocês para julgar essa demanda? Meus irmãos, o assunto do sofrimento está completamente ligado a esse tema da teologia da prosperidade, essa ideia ou essa presunção de que o mundo todo foi feito para nos beneficiar. E é por isso que a gente não tem paciência de orar, a gente não tem paciência de amar, a gente não tem paciência de dar a outra face, a gente não tem paciência de andar mais uma milha. A gente quer puxar da arma, quer resolver na hora. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Por isso, crer no dia do julgamento nos impede de ser passivos, porque isso não quer dizer que eu não tenho algum papel a desempenhar, mas também nos impede de ser violentos demais em nossa busca por verdade e justiça. E o pior, para sermos frustrados no final. Para darmos com a cara na parede, porque nós criamos uma ideia de sucesso e justiça nesse mundo que Deus não prometeu. No entanto, o maior consolo dos que sofrem se encontra na outra face do dia do julgamento. Peter Van Inhogen escreve: a certa altura, por toda eternidade, não haverá mais sofrimento imerecido. A escuridão atual, esta era do mal, será lembrada apenas como uma chama tênue do início da história humana. Toda a maldade do perverso contra o inocente será vingada e toda lágrima será enxugada. Nenhuma teologia explica de modo completo e satisfatório por que é justificável que Deus permita a existência do mal. Porque é inevitável que quando a gente fale de sofrimento, a gente pense: o mal existe. E por mais que se tenha escrito a esse respeito, que se tenha debatido a respeito desse assunto, nenhuma das explicações até hoje dadas são completas para dizer o mal veio de tal lugar por tal motivo.
E mais, por que Deus permite? Mesmo assim, a doutrina cristã da ressurreição e restauração do mundo é a que mais se aproxima de qualquer explicação que possamos dar. Ou seja, a ressurreição do corpo não significa apenas consolo pela vida que a gente perde, mas restauração. Além do corpo e da vida que tínhamos antes, receberemos o corpo e a vida que sempre quisemos ter, mas nunca tivemos, por causa do pecado. Receberemos uma vida rica, gloriosa, perfeita, além do que podemos pedir ou pensar, e num estado físico restaurado. Muitas vezes podemos observar como coisas ruins cooperaram para o nosso bem. Romanos capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O problema é que geralmente só vemos isso acontecer algumas vezes em casos bem limitados, e não na maioria das vezes. Mas será que Deus não permite a existência do mal porque ele resulta em muito mais glória e alegria do que teríamos de outra forma? Você já parou para pensar sobre isso? Será que Deus não permite a existência do mal porque este mal vai no fim resultar em muito mais glória e alegria? Acabamos de ler Efésios capítulo 1, que a manifestação da graça de Deus é para louvor dela. Será que a provável glória e alegria que iremos conhecer não são infinitamente maiores do que seriam caso o mal não existisse? Quem sabe o mundo futuro não será mais grandioso por causa da sua derrocada e perdição no passado? A expectativa do mundo novo não é ainda maior pelo problema do mundo atual? Se for assim, o mal sofrerá uma queda final e devastadora. Apesar de haver sido um obstáculo para toda a beleza e felicidade, o mal tornará, sem saber, sem querer, tudo melhor, porque será instrumento de Deus. Ou você acha que o diabo que fez o que fez com Jó fez sozinho? O diabo foi a Deus, apontou para Jó, e Deus pode ir, só não tira a vida dele. O mal terá realizado exatamente o oposto daquilo que planejou. Meus irmãos, como é que isso vai acontecer? De forma mais básica possível, sabemos que só pode haver coragem quando existe perigo. Sem o pecado e o mal, jamais conheceríamos a coragem de Deus, ou a extensão impressionante do seu amor, ou a glória de uma divindade que deixa o seu trono e vai para uma cruz. Falar do amor de Deus de maneira etérea, abstrata, sem algo concreto, quem sabe para nós seria uma coisa sem compreensão. Aqui, neste mundo, a noção da glória de Deus nos parece ainda muito abstrata. Glória de Deus, o que significa isso? Porém, precisamos entender que as alegrias mais arrebatadoras que já sentimos quando olhamos para uma paisagem, quando comemos uma comida boa, quando sentimos um abraço reconfortante, são como gotas de orvalho se comparadas ao oceano infindável de alegria que sentiremos ao ver Deus face a face. Queridos, é isso que nos aguarda e nada menos. De acordo com a Bíblia, essa beleza gloriosa e o nosso desfrutar dessa beleza foram infinitamente aperfeiçoados quando Cristo nos resgatou do mal e da morte. A Bíblia conta que os anjos anseiam por apreciar o Evangelho para todo sempre. Eles anseiam contemplar a maravilha realizada por Jesus na sua encarnação. Veja 1 Pedro capítulo 1, versículo 12
um texto que sempre deve nos constranger. 1 Pedro 1,12. A eles, aos profetas, esse é o contexto, foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, os crentes, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Agora, coisas essas que anjos desejam contemplar. A gente vive num mundo tão entorpecido, tão alienado, tão materialista, que a gente perdeu a perspectiva dessa obra aqui, que os anjos anelam contemplar. Paulo fala de forma muito enigmática que nós conhecemos Cristo e o poder da sua ressurreição. Mas o enigma está aqui. Nós também conhecemos a participação nos seus sofrimentos. Filipenses 3,10. Esse é um texto que sempre chamou a atenção quando a gente fala que Jesus veio dar vida em abundância, mas separa essa frase do todo. Olha o que Paulo escreve. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Meu irmão, minha irmã, eu até imagino que de repente essa fala é muito dura para você, dentro do que você imaginou de ser cristão ou de ser igreja, mas deixa eu deixar que Paulo aqui dirija a você essas palavras. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Versículo 11. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Alvin Plantinga, um filósofo cristão, destaca os ensinos de teólogos da Reforma, como Jonathan Edwards e Abraham Kuyper. Para eles, a queda e a redenção nos levam a um grau de intimidade com Deus que não alcançaríamos de outra forma. E por isso os anjos sentem um tipo de inveja desse relacionamento que nós temos com Deus. Se no futuro descobrirmos que assim como Jesus não poderia revelar tal glória e amor de nenhum outro modo, a não ser por meio do sofrimento, nós também não teríamos vivenciado glória, alegria e amor tão sublimes, a não ser por meio de um mundo de sofrimento. Finalizando. Por que não acreditar que nossa glória futura vai engolir o mal do passado de uma tal maneira que, por mais incrível que pareça, nem mesmo a lembrança da sua existência entristecerá o nosso coração, mas apenas o deixará, olha bem, ainda mais feliz. Sabe o que é você visitar o passado e lamentar e chorar? Mas sabe o que é você visitar o passado em vista do futuro e dizer, graças a Deus? Na obra O Grande Divórcio, de C.S. Lewis, uma obra fictícia, uma história fictícia, sobre céu e inferno, Lewis descreve o inferno e os seus habitantes como micro-seres. Ele escreve que quando vivem no mundo, as pessoas dizem que nenhuma alegria futura compensa por causa do sofrimento. Mas elas não sabem que o céu, uma vez que a gente chega lá, vai agir em retrospectiva e vai transformar aquela agonia em glória. Ah, meus irmãos, essa é uma tentativa de transmitir a mesma ideia que Tolkien imagina quando, em Senhor dos Anéis, ele escreve: toda tristeza se transformará em não verdade.
toda tristeza se transformará em não verdade. Baixa a tua cabeça nesta noite. Talvez você está passando por um momento difícil. Ou você já passou por um momento difícil. Talvez você, ao contrário, nunca passou por um momento difícil. E até hoje, imagina e confia em Deus. Mas se o evento difícil chegasse amanhã e roubasse de você dinheiro, saúde, amigos, moradia, ou a pessoa que você ama, você ia acabar passando por uma experiência que no fundo seria plena bondade do nosso Deus. E bondade por quê? Porque isso é apenas uma sombra para você ir se preparando para aquilo que é a essência, que não te pode ser roubado, que não pode ser furtado. Quando Deus permite o sofrimento, como Deus é bom, nos livra de coisas pequenas. É dolorido, mas é uma dor passageira perto do que virá. Quando Jó recebe o infortúnio naquele início de vida próspera, não é fácil. Dói. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Mas ele segue falando com Deus. Ele segue sendo moído, quebrado, desconstituído. Pensa que está perdendo tudo e na verdade está só ganhando. Que bela ocasião para citar o que Paulo escreveu aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Estive nu, estive só, fui maltratado, mas quando Cristo é a minha força, tudo eu posso. Meu irmão, minha irmã, parece que falar assim, numa espécie de bolha protegida, é muito fácil, diria alguém. Mas se você abrir os seus olhos e ouvidos, você vai perceber que o sofrimento chega inesperadamente para muitos. Por isso, nessa noite, quando a gente chega diante do maior símbolo da nossa fé, que é a cruz, a gente se depara com o sofrimento. A gente se depara com sofrimento, mas um sofrimento que tem sentido. Sim, na cruz Deus sofreu e nos convida a estarmos com Ele. Que o Espírito do nosso Deus, Ele fale contigo hoje à noite aqui. Que você não confie na falsa segurança de dias favoráveis. Que Deus te permita desfrutar de uma entrega, de uma confiança plena nele, livre das ilusões.